A série Você retorna em sua terceira temporada de forma estrondosa na Netflix, em que apresenta uma narrativa que se desdobra em mais de um caminho para tratar a jornada dos protagonistas, que agora são pais. E também a série coloca um ponto final nessa trama, dando um recomeço para o Joe, em que a série mais uma vez reforça que a sua carreira é solo, e isso é confirmado na quarta temporada, que já foi encomendada pelo streaming. Enquanto isso, a terceira temporada dita acontecimentos interessantes, apresenta novos personagens em que nem todo mundo se destaca, enquanto outros fazem a diferença na história. E é claro, apresenta mais mortes que surpreendem tanto pelas vítimas quanto por quem comete esses assassinatos. Mais uma vez a série Você retorna de forma satisfatória, tem algumas ressalvas, mas ainda assim entrega uma nova temporada viciante e empolgante de assistir. Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Camila, sejam muito bem-vindos ao canal do Pipoca na Madrugada. E no vídeo de hoje eu venho falar sobre a terceira temporada da série Você, que chegou na sexta-feira na Netflix e tá em primeiro lugar no top 10. Muita gente está assistindo, muita gente está curtindo, outros nem tanto. E no vídeo de hoje eu venho falar o que eu achei da história, dos personagens, dos novos personagens, toda a trajetória da Love e do Joe e, é claro, do desfecho aí pronto pra gente seguir na quarta temporada, que já foi encomendada pela Netflix antes mesmo da terceira estrear na semana passada. Então se preparem para mais problemas, mais confusões aí do Joe em breve. Esse vídeo vai ter spoilers, beleza? Então eu já tô avisando aqui pra vocês. Então se vocês querem saber mais sobre a terceira temporada de Você, continue assistindo ao vídeo, já aproveita, deixa o seu like aqui pra mim, porque é muito importante. Eu vou saber se você gosta desse tipo de conteúdo. Comenta aqui embaixo se vocês pretendem assistir essa nova temporada, e se já assistiram, o que vocês acharam da história. Ativa o sininho aqui, as notificações, para vocês saberem, né, quando eu posto um vídeo também, porque é muito importante e o YouTube não tá entregando os vídeos. E é claro, se inscreva aqui no canal para não perder nenhuma novidade que eu postar aqui. De Você ainda é baseada no livro Corpos Ocultos, da autora Caroline Kepnes, e também no novo livro Você Me Ama, que chega agora no final do ano aqui no Brasil pela editora Rocco. E essa terceira temporada, ela já começa com uma narrativa corriqueira, mas eu tô falando isso no bom sentido, e ela é bem corriqueira nos primeiros episódios, em que a gente logo se surpreende com os acontecimentos aqui. O primeiro e o quarto episódio se moldam no novo estilo de vida do Joe e da Love, que agora são pais do pequeno Henry, né? Então a gente vê os dois aí se adaptando à maternidade, à paternidade, e além disso, esses primeiros episódios começam a explorar as personalidades de cada um, uma vez que ambos são bem parecidos no quesito psicopatia e sociopatia. Então logo de cara a gente questiona se é possível ver o Joe e a Love construindo a sua família, tendo essa rotina normal, longe das obsessões deles, dos problemas e, é claro, do passado repleto de mortes. E tal impressão que fica é essa, mas essa ilusão logo se desmistifica no primeiro episódio, ao ver que a rotina deles no meio desse subúrbio de gente privilegiada acaba se tornando um prato cheio para alimentar o lado doentio dos personagens. E esses primeiros episódios são bons por conta do ritmo, que é mais frenético aqui, mas também a gente questiona se a temporada não vai sofrer com isso mais pra frente. Enquanto esse início é um pouquinho mais acelerado, Você dá uma freada ali no meio da temporada, em que os episódios 5, 6 e 7 criam narrativas individuais pro Joe e pra Love, colocando eles em caminhos diferentes, colocando novos personagens nos seus caminhos e também novas obsessões que vão fazer um ficar do lado do outro. E mesmo aparentando mudar completamente o percurso, né, em que faz a gente pensar que isso vai prejudicar a trama, isso não acontece, muito pelo contrário. Colocar os personagens em caminhos opostos ali, em caminhos separados, alimenta mais a história, né, nutre mais a personalidade de cada um e também dita as reviravoltas que vão acontecer na reta final dessa terceira temporada. Então, sem dúvidas, a Love é a maior representação do caos dessa terceira temporada, e mesmo com a maternidade aflorando nela, a obsessão em manter as aparências faz ela tirar qualquer obstáculo do seu caminho que possa atrapalhar a sua vida e da sua família, o que a torna uma pessoa extremamente impulsiva, com atitudes radicais e impossíveis de voltar atrás. Enquanto que o Joe, ele é premeditado nas suas ações ao ponto da gente saber quem vai ser a sua próxima vítima, a Love, ela não pensa duas vezes e espalha sangue por madre
linda, em que no primeiro momento ela demonstra aquele desespero, mas depois zero arrependimento, né? Somente com aquela ilusão de que ela tá fazendo o melhor para sua família e obviamente para ela mesma. Então essa terceira temporada da série coloca a Love como a psicopata assassina do momento, enquanto o Joe ele continua como protagonista, só que ele tá ali limpando a barra da esposa e arquitetando saídas improvisadas dessas situações imprevisíveis. Outro ponto interessante dessa terceira temporada é que eles finalmente desenvolvem ali, trabalham um processo de luto da Love com relação ao irmão Ford, que inclusive ele foi morto pela própria irmã no final da segunda temporada, vocês lembram disso, né? Então assim, a Love é aquela personagem assim, que ela não se arrepende do que ela fez com o irmão, mas ela admite que ama o irmão, sente falta dele, mas ela precisa seguir em frente para o próprio bem dela e da sua família. Então é legal aqui nessa terceira temporada eles resgatarem esse histórico da família Quinn pra gente entender como essa família é problemática, é conturbada, é disfuncional, né? Então a gente vê a Love que não se arrepende do que fez com o irmão, mas ela ama o irmão, entendeu? Ela sente falta dele, sente falta de conversar com ele. O próprio Ford era um personagem problemático, como a gente viu na temporada passada, mas ele agora tem que aceitar o destino dele, né? Ele meio que perdoa a irmã, como a gente vê ali na cena da banheira dos dois conversando. A gente também vê a mãe deles, a Dot, aqui passar por uma série de problemas, em que ela acredita que o Henry é a reencarnação do filho que morreu, ela tá passando por um divórcio difícil, ela compra uma vinícola que não dá certo porque o marido pega de volta e por conta disso ela se vicia no álcool e tem atitudes ali impulsivas, não tão impulsivas quanto a Love, mas impulsivas a ponto de colocar outras pessoas em perigo. E tudo isso só prova o quanto esses membros dessa família são problemáticos, e isso é confirmado na cena em que a Dot conversa com o Joe dentro do carro, né, e fala para ele ficar em alerta com relação a Love, né, com relação às atitudes que ela tem, e também conta que foi ela quem matou o primeiro marido. Como eu disse, nessa terceira temporada de Você, a gente vê a Love se destacando aqui e tomando as rédeas da história, né, colocando para fora todo o seu lado sociopata, psicopata, homicida, e enquanto o Joe, ele ainda é o protagonista, mas ele tá ali limpando todo o rastro de sangue deixado pela esposa. Desde o começo a gente sabe que o Joe é um personagem premeditado, analítico, frio e calculista com relação a escolher o seu novo alvo, a sua nova missão e a sua nova obsessão. Só que todas essas artimanhas do protagonista são deixadas de lado temporariamente para ele poder lidar com a Love. Só que o suspense retorna quando o Joe encontra sua nova obsessão, que faz a série resgatar aquela essência da primeira temporada, além de ditar os próximos passos dos próximos episódios e o futuro dos personagens. A verdade é que a série Você, ela é uma série de carreira solo, em que o Joe ele seduz o público com essa percepção obsessiva que ele tem pelo seu novo alvo, cujo histórico é problemático e que ganha uma visão deturpada do personagem. Por mais que a Love seja uma personagem super interessante de acompanhar, o protagonismo cabe a somente uma pessoa, e é isso que a terceira temporada começa a nos contar na sua narrativa. Outro ponto interessante aqui dessa terceira temporada é que eles trazem flashbacks do passado do Joe, especialmente ali na infância, o que faz a gente entender melhor a mente conturbada desse personagem, a razão para ele escolher um tipo específico de uma mulher na qual ele sente essa obsessão, a motivação, né, dele ter sido deixado no orfanato ainda pequeno, o que faz tudo a gente entender as ações do protagonista nos dias de hoje. Além disso, é possível que o passado do Joe venha à tona na quarta temporada. Essa terceira temporada da série Você apresenta vários novos personagens, mas nem todo mundo aqui ganha grande destaque, como é o caso do Andrew, do Jackson, da Kiki, do Brandon, do Dante e do Lance. Obviamente eles aparecem de vez em quando, com poucos diálogos, em alguns momentos específicos, retornando na reta final pra gente saber o desfecho de cada um, que por sinal é bom e interessante. Já outros personagens se tornam peças essenciais aqui pra história, como é o caso da Natalie, que é a famosa vizinha misteriosa que apareceu lá no final da segunda temporada e que a gente ficou teorizando esse tempo todo, né? Eu cheguei a pensar na possibilidade de ser uma irmã gêmea da Beck que apareceu para vingar a morte da irmã, mas não é nada disso. A Natalie é uma personagem interessante, ela tem um casamento aparentemente bom, mas ela não perde a oportunidade de flertar com o Joe, já entrando no radar dele para ser a sua nova obsessão, o que sinaliza aí uma possível morte vindo aí. Já o personagem Matt, ele é o marido da Natalie e é um personagem que pode dividir opiniões,
porque assim, ele no início, ele aparenta aquele ar de mistério com relação ao casamento dele, e ele desperta o nosso interesse quando ele passa a investigar o Joe e a Love depois que a sua esposa desaparece. Mas quando ele inicia essa investigação, eu achei que o personagem ele fica muito estacionado nesse momento e a série não desfruta do potencial dele com relação à investigação, com o relacionamento dele com o filho Theo e com a própria Natalie, né, dentro do casamento, trazendo algum tipo de flashback, não sei. É um personagem interessante, sim, ele acrescenta aqui na trama, mas eu acho que ele não saiu muito da zona de conforto. Já o filho Theo tem mais destaque que o próprio pai, né, especialmente por ele nutrir sentimentos pela Love, iniciar uma relação carnal com a protagonista, o que rende ali momentos perigosos e arriscados para ele. Além disso, o Theo ele passa a enxergar mais coisas na investigação do que o próprio Matthew. Os maiores destaques dessa nova leva de personagens, sem dúvidas, é o casal a Sherry e o Carrie, que traz aquela típica representação fútil das pessoas privilegiadas de Madrilinda. De um lado a gente tem o Carrie, que é aquele cara que se importa com a sua aparência, com a sua masculinidade, o que rende cenas bem divertidas em que ele leva o Joe ali para um acampamento para ele despertar o seu lado animal. No entanto, a Sherry é quem rouba toda a cena e é uma personagem que você acha que vai odiá-la do início ao fim. Eu particularmente achei que eu fosse me irritar com ela o tempo todo, mas pelo contrário, eu adorei o desenvolvimento dessa personagem, especialmente o desfecho dela. A Sherry, ela é a abelha rainha de Madrilinda, a influenciadora mãe que provoca, cutuca, ataca, perde as estribeiras na hora certa, e ela e o marido vão iniciar ali uma relação com o Joe e a Love que rende bastante, especialmente no 8º episódio, que é o ponto alto que surpreende formidavelmente. E por fim, a gente tem a Marianne, que trabalha na biblioteca da cidade, que é o local em que o Joe encontra refúgio e conforto longe do caos familiar. A Marianne é uma personagem interessante, ela tem um histórico satisfatório que complementa essa 3ª temporada, além de se tornar a nova obsessão do Joe e um possível alvo da Love. Então, como eu disse, o início dessa 3ª temporada molda a personalidade do Joe e da Love, que logo de cara a gente vê que um não confia no outro desde o começo, por mais que eles se esforcem como pais, por mais que eles se esforcem dentro do casamento, fazem terapia, a gente vê que a confiança ali não é 100%, uma vez que a obsessão de cada um acaba atrapalhando eles e uma obsessão move o outro. Por exemplo, o Joe ele tem essa obsessão em encontrar um novo alvo, e isso respinga na Love, que alerta, ativa o lado instinto assassino dela, que faz ela cometer essas atitudes impulsivas para tirar qualquer obstáculo do seu caminho. E eu tô dizendo tudo isso por quê? Porque logo no primeiro episódio a gente já vê o primeiro assassinato acontecer, e quem morre é a Natalie, que é a vizinha misteriosa que a gente achou que fosse causar aí a temporada toda, mas no fim das contas ela acaba morrendo logo no primeiro episódio, mas ainda assim ela é uma peça importante aqui porque ela engatilha aqui o desenvolvimento dessa nova temporada. E por que que ela morre? Porque logo no começo a gente vê ela e o Joe ali flertando e o Joe a enxerga como a sua mais nova obsessão. E é claro que a Love descobre, fica com raiva, e o que que ela faz? Ela mata a Natalie no porão da sua futura padaria. E a partir daqui a gente vê esse ciclo de mortes começar a engatilhar, né, levando os personagens para essa espiral viciante em que matar é a solução mais prática e perigosa. Só que aqui a gente vê a Joy e Love enfrentar um processo conturbado quando o Henry fica doente, ele pega sarampo, então eles tentam trabalhar ali o casamento, fazem terapia, né, eles lidam ali com o filho doente e tentam ser felizes. Só que tudo isso vai por água abaixo e eles são puxados novamente para esse lado sombrio quando um dos vizinhos, o Gil, ele confessa para Love que foi ele o responsável pelo Henry ter adoecido, já que ele e toda a família é anti-vacina. Ninguém foi vacinado e eles infectaram a criança. E o que que acontece? A Love fica puta da vida, ativa o seu instinto assassino, ataca o vizinho e prende ele na famosa gaiola de vidro. Sem pretensão de matá-lo, Joe e a Love eles tentam encontrar algum segredo sombrio da família do Gil para chantageá-lo, para que ele não vá até a polícia entregar os dois. Só que eles acabam descobrindo que o filho do Gil é um agressor sexual e o próprio Gil não sabia disso, ele não consegue lidar com essa situação e acaba cometendo suicídio para o desespero do casal. Mas eles conseguem encontrar uma saída infalível, eles conseguem juntar o útil ao agradável, então eles arquitetam um plano dizendo que o Gil e a Natalie tinham um caso e o Gil matou a Natalie em nome do amor, né, já que eles eram amantes.
e eles conseguem arquitetar todo esse plano. E dá certo temporariamente. O Matthew, obviamente, ele não acredita 100% nessa história e por conta disso ele passa a fazer essa investigação, chegando até o Joe e a Love. Como eu disse, a personagem Marianne, ela se torna a nova obsessão do Joe e isso faz a série você resgatar aquela essência da primeira temporada, na época em que o Joe tinha a obsessão pela Becky. Só que diferente da Becky, o histórico da Marianne é até interessante, mas a série coloca um ponto final muito rápido em que o Joe, ele mata o ex-marido da Marianne, o Ryan, já que ele fica dificultando a vida dela, especialmente com relação à guarda da filha dele. Por um lado, ver o Joe focado numa nova obsessão é interessante, é divertido, né? Volta a resgatar a essência da primeira temporada, mas como eu disse, diferente da Becky, eu não achei que a Marianne, ela é uma personagem tão instigante de acompanhar, sabe? Ela não seja um bom alvo do Joe. Na verdade, ninguém merece ser alvo do Joe, né? Essa é a verdade. Mas não sei, eu achei que o histórico dela é interessante, acrescentou nessa terceira temporada, mas foi finalizado de forma muito corriqueira, muito rápida. Por isso que eu não achei essa ligação dos dois tão interessante, pelo menos na minha opinião. Mesmo assim, a Marianne, ela é uma boa personagem, ela complementa, ela acrescenta aqui nessa terceira temporada, eu não vou tirar o mérito dela, e isso retorna aquele suspense interessante, instigante de acompanhar, né, da gente ver o Joe ali observando, stalkeando a sua nova obsessão. Então, após a construção das narrativas individuais do Joe e da Love, o 8º episódio chega para dar aquela chacoalhada na terceira temporada, aqui na reta final, num swing bem divertido, eletrizante e sanguinário entre Love, Joe, Sherry e o Carrie. E o que era para ser um homenagem bem gostoso se torna uma verdadeira caçada humana numa sequência eletrizante, já que a Sherry e o Carrie descobrem que a Love é quem matou a Natalie, já que ela grita em alto bom tom dentro de casa que foi ela que matou a Natalie, né, sem se dar conta de que o casal tá lá em cima escutando tudo. E é óbvio que eles escutam e eles tentam pegar os dois, só que no fim das contas quem ganha essa parada é o Joe e a Love, prendendo a Sherry e o Carrie na gaiola com a possibilidade deles serem eliminados a qualquer momento. Com todo esse rastro de sangue em Madrilinda e a Sherry e o Carrie ainda presos na gaiola, o Joe chega à conclusão de que ele precisa se separar da Love a qualquer custo, mas a gente sabe que é um fato que não vai ser muito bem aceito pela esposa. E tudo piora quando o Joe mata o Ryan para defender a Marianne dela não perder a guarda da filha, e a Love descobre tudo e fica puta da vida, e ela arquiteta um plano para pegar a Marianne. Ela atrai a garota até a sua casa para poder matá-la, né? Só que após uma conversa ali com a Marianne, ela começa a enxergar de que o problema não é a garota, né? E que o problema tá no casamento dela. Então ela decide dar um fim, né, naquilo que realmente lhe faz mal, ou seja, do Joe. No entanto, o feitiço vira contra o feiticeiro. No jantar, a Love envenena o Joe com um remédio paralisante de uma planta que ela vem cultivando no jardim de casa desde o começo. Mas, como eu disse, um não confia no outro, e isso é claro, deixa claro desde o início da temporada. E o Joe, ele sempre vem observando a Love e ele sabia o que ela estava cultivando ali no jardim. Então ele usa do veneno para matar a Love. E com isso, o Joe, ele dá uma dose mortal na Love que a mata imediatamente. E assim ele arquiteta um plano que envolve a morte trágica dos dois. Então o que ele faz? Primeiro, depois que ele mata a Love, ele escreve um e-mail, não é, como se fosse a Love, confessando de que ela é a assassina de Madrilinda, que ela matou a Natalie, o Gil e fez outras pessoas também de vítimas. E logo em seguida ele incendeia toda a casa, deixando apenas algumas evidências para a polícia encontrar e acreditar que a Love matou ele também. E para finalizar, o Joe não quer que o filho tenha o mesmo destino triste que ele teve na infância, e assim ele entrega o Henry aos cuidados do Dante e do marido Lance, que se tornam os pais adotivos da criança. A padaria da Love fica sob os cuidados do Jackson e do Andrew, que dão uma repaginada no local. E é claro, a Sherry e o Carrie conseguem fugir da gaiola e eles usam dessa experiência quase mortal
para escrever um livro e também para dar palestras motivacionais ao redor do mundo. Já o Theo, ele quase teve um desfecho trágico nessa terceira temporada, uma vez que ele descobre os segredos do Joe e da Love, inclusive ele também vê a Sherry e o Carrie presos na gaiola, só que nesse momento ele é atacado por trás pela Love, que acredita que o garoto tá morto, só que o Joe encontra ele vivo e acaba deixando o rapaz no hospital, que graças a Deus ele se recupera, né? Ele ainda sai na cadeira de rodas, mas ele está bem e faz as pazes com o pai. Após aquela conversa estranha com a Love, a Marianne, ela some do mapa com a filha e não deixa nenhum rastro, só que o Joe tá determinado a encontrá-la. Assim, o protagonista se muda para Paris em busca de um novo recomeço, em busca da Marianne e quem sabe em busca de uma nova obsessão. A série Você retorna numa terceira temporada ainda mais sanguinária, apresenta bons personagens e dita aí o destino dos protagonistas, confirmando que o Joe tem que seguir carreira solo, e é isso que a gente vai ver nessa quarta temporada, que vai servir como um restart para a série. No entanto, eu acho que tá na hora da série começar a pensar na possibilidade de um encerramento num futuro não muito distante. É muito bom acompanhar a história do Joe, né, da psicopatia dele, no entanto, tá na hora de chegar num ponto final. Então é isso, gente, essa foi a minha crítica, review sobre a terceira temporada da série Você. Eu gostei, apesar de ter feito algumas ressalvas, algumas observações. Eu gostei muito de acompanhar essa nova temporada. Comenta aqui embaixo também se vocês curtiram essa nova temporada, o que vocês acharam da história, dos novos personagens, o que vocês esperam pela quarta temporada, comenta tudo aqui. E se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu joinha, compartilhe o vídeo com seus amigos, me siga nas redes sociais pra gente conversar mais e, é claro, se inscreva aqui no canal para não perder nenhuma novidade. Um beijão e até a próxima!